Oi pessoal, é um prazer estar de volta aqui com vocês. No meu primeiro podcast da série O Teste da Linguinha, nós conversamos sobre a importância da avaliação funcional dentro do exame de frênulo lingual em bebês. Hoje eu quero conversar um pouco mais com vocês a respeito dessa importância, desse lugar de importância que a função ocupa no processo avaliativo. É muito comum que eu receba de outros colegas, de outras especialidades, o seguinte questionamento. Ora, Ana, o teste da linguinha surgiu agora e como que era antes? Por que agora existe esse grande número de bebês com frênulo alterado? E por que antes isso não era tão prevalente? E como é que esses bebês mamavam antes? Enfim, ainda há um questionamento muito grande relacionado à avaliação do frênulo, ainda há uma descrença muito grande com relação ao diagnóstico precoce, e isso é grave. Isso é grave porque a gente já tem comprovações por meio de artigos científicos, por meio da prática clínica, de que um frênulo alterado ele pode sim impactar as funções orais. E quando eu falo em funções orais, eu estou falando de sucção, ou seja, estou falando de amamentação, estou falando de mastigação, de deglutição, de respiração, de fala. Então, é um pensamento não apenas a curto prazo, mas em médio e longo prazo também. Antigamente, o que acontecia? Os bebês deixavam de mamar porque tinham frênulo alterado? Logicamente que não. Um frênulo com alteração, ele não vai impedir o desenvolvimento das funções orais. Ninguém vai deixar, nem um bebê, nem um adulto, vai deixar de desempenhar suas funções. Então, a sucção vai acontecer, a mastigação vai acontecer, como as demais funções. A questão central é a seguinte: as funções vão ser desempenhadas com compensações, com restrições de mobilidade, com recrutamento de musculaturas que não seriam necessárias entrar em ação caso esse frênulo fosse normal, por exemplo. E o objetivo principal, o nosso objetivo principal é promover um desenvolvimento harmônico, adequado, otimizar o desenvolvimento das funções orais do indivíduo. Portanto, sempre houve frênulos alterados? Sim, a gente sempre teve uma prevalência, mas a gente hoje em dia consegue fazer um diagnóstico muito mais preciso. A gente hoje em dia domina o conhecimento de uma maneira que a gente consegue detectar mesmo aqueles frênulos com alterações mais leves. Esse é um ponto importante. Então, o que eu quero deixar aqui como mensagem principal é que a gente, quando se propõe a avaliar o frênulo em um bebê, a gente não pode se deter àquele momento único, porque o desenvolvimento ele não é feito de momentos estanques, de episódios estanques. Então, quando eu avalio um bebê, eu não posso estar preocupada apenas com a sucção, com a amamentação. Eu preciso ter uma visão que enxerga em médio e longo prazo, porque essa criança ela vai precisar desenvolver outras habilidades futuramente e que dependerão de uma boa mobilidade lingual. Enfim, essa é a dica de hoje. É uma dica muito mais para uma reflexão, de como a gente tem conduzido esses casos nas nossas rotinas clínicas. Em breve eu estou de volta com mais dicas, com mais conteúdos sobre o teste da linguinha. Até já! Eu sou Ana Paula Nascimento, fonoaudióloga, e em breve eu estou de volta com mais conteúdo.